Olá, estamos de volta aqui pelo link Our Review e pela Link TV para mais um Link Entrevista, hoje com o meu querido José Carlos de Guanabara. Daqui a pouco eu revelo mais alguma coisa para vocês. Já já ele entra e a gente começa. Fala, meu primo. Olá, salve, salve, que coisa boa. Tudo bacana? Tudo bem, graças a Deus, que bom te ver. Você Tô sabe que... alinhando aqui ainda. Fica tranquilo. Você sabe que eu ia deixar para revelar que esse nosso parentesco depois, né, de começado, mas você já perguntou, tá tudo certo. Você já fez a revelação, porque eu não sei se você percebeu, na chamada eu botei José Carlos Guanabara, não botei o Leiros de propósito, né? Para deixar para dizer aqui, para poder o pessoal ser surpreendido com esta revelação. José Carlos Guanabara Leiros, além de excelente economista e empresário, tem dos mais altos e privilegiadíssimos títulos ser meu primo. Aí onde está o pulo do gato. Aí é que está a grande vantagem da vida. Nós somos de um ramo muito bom, né, Zeca? Eu gosto muito das coisas da nossa família. Não é, cara? Muito bacana. De como as pessoas se relacionam, de como a gente... nós fomos criados praticamente distantes, eu e você. Sim, é verdade. E quando vê o amor é esse aí, ó. Que a gente como se estivéssemos criados juntos desde a maternidade, né? Exatamente. Mas você sabe que isso é uma característica da nossa família em quase todos os aspectos, em todos os lugares que eu vou, né? A gente encontra um Leiros, ele sai do armário, pula na frente da gente, atravessa a rua e pronto, acabou. A amizade está feita e a gente nunca mais se larga. Eu lembro que uma vez eu estava pegando um táxi em Recife e encontrei um camarada, quando ele me deu o cartãozinho para eu poder ficar com ele, né, me ciceroneando na cidade, ele estava lá o sobrenome Leiros. A gente começou a conversar, bom, acabou que nem ele mais fez corrida nenhuma, nem eu fui pro meu compromisso, nós passamos a tarde toda batendo papo. Olha, você está me ouvindo bem? Está me ouvindo legal? Maravilhosamente bem. O Zé Carlos é meu primo mesmo, de bem próximo, a gente tem o mesmo bisavô e a mesma bisavó. Né? Os nossos pais são primos e se amavam. Primos entre si, diretos, né? Primos diretos mesmo, filhos de irmãos, e nós temos a mesma bisavó. E o mesmo bisavô, né? Elvira Canta e Joca Leiros. Exatamente. E fomos nos conhecer, não, que a gente deve ter sido conhecido antes, mas nós fomos nos rever depois de muitos anos em São Paulo, você terminando sua faculdade de economia, né? Naquela época. A gente se encontrou. Na vez que eu dormi lá na casa de vocês, quando você morava com o Zé Armando. Que é o Zé Armando Vanucci, Zé Armando Vanucci. Jovem Pan e Rede Globo agora. Rede Globo. Rede Globo, A gente só tem artista no meio do... Só tem, só fera. Muito bem. Além de ser um prazer maravilhoso te rever, né? E estar com você, e a gente ter esse prazer de falar também das coisas da nossa família, e nós em off já falamos muito, né? Trocamos fotos e tudo mais. Eu também fiz questão de trazer o Zé Carlos aqui, gente, porque ele reúne dois aspectos muito importantes para esse momento que a gente está atravessando. Não só ele é economista de formação, mas é empresário e sentiu, como tantos outros, a realidade que se impôs com essa pandemia que assolou o mundo e mais particularmente o nosso Brasil, que parece ter sido pego com menos condições ou um pouco mais de fragilidade que os outros países até agora acometidos
por essa pandemia. Acho que o Brasil reúne o fato de não ser um país de ponta em termos financeiros, falando de finança propriamente dito, não necessariamente de economia, mas de finanças, e ter o tamanho continental, que é um troço bastante complicadíssimo para se administrar uma circunstância como essa, né? Mas você viveu e está vivendo essa situação, tanto quanto economista, mas também como empresário. Na sua visão disso, como empresário principalmente, que viveu essa paralisação tão extensa, você acredita que essas atividades precisariam ter sido paralisadas por tanto tempo, precisaria ter sido menos, ou a coisa se adequa conforme a valsa vai tocando? Olha, Jans, é o seguinte, como é que eu enxergo tudo isso? Primeiro, que nós, a minha geração, a sua, nós somos da mesma geração, sim, a gente não viveu isso. Nada parecido. Nunca vivemos. Nunca vivemos isso. Talvez, meu pai tem 89 anos, talvez ele tenha, não foi uma coisa mundial, como a gripe espanhola, não foi uma coisa mundial, foi restrita à Europa. Sim. Mas talvez seja a coisa mais perto que ele tenha vivenciado uma pessoa de quase 90 anos. Então, o Brasil, o mundo não viu uma coisa nessa escala, nessa dimensão. Certo? Uma crise de saúde tão profunda e absolutamente novo para todo mundo. A ciência não conhecia... duradoura, né, Zeca? A ciência não conhecia esse vírus, né, a maneira como ele se propagava, né, enfim. E o que é que a gente viu? A gente viu reações diversas de países, e no nosso caso, especificamente, no caso brasileiro, a gente estava saindo de um momento muito difícil, de contas públicas em dificuldade, a gente estava revertendo isso aí no primeiro ano de um governo, onde todo o primeiro ano de governo é época de arrumação, enfim, a gente estava se preparando para deixar para trás uma crise difícil, e nós fomos pegos, como o mundo foi, por uma coisa muito violenta. O que é que eu observei? Olhando o governo somente da parte econômica, certo? Como é que o governo brasileiro administrou uma crise sistêmica como essa, uma coisa difícil? O primeiro ponto foi não permitir que a economia desligasse. A economia não podia desligar, porque para ligar para desligar é fácil. Igual um alto-forno, né, de uma siderúrgica. Numa siderúrgica. E você desliga um alto-forno, ele dá uma série de problemas. E para ligar outra vez é outra ciência, com muito mais dinheiro, com muitas coisas. Então, a gente não podia desligar a economia. Então, o governo conseguiu manter a economia funcionando baixo. Você viu o agronegócio bateu recorde de produção. Nós passamos em maio os Estados Unidos na produção, na exportação de soja. O Brasil passou, é o primeiro lugar hoje. Tudo isso durante a pandemia. O agronegócio... Eu tenho um orgulho danado do agronegócio brasileiro, sabe? Porque é um setor da economia brasileira que emprega 22% da mão de obra total do país, responde quase um terço do PIB sozinho, ele leva nas costas isso aí, exporta comida para o mundo inteiro, e é excelência, certo? Muito pouco de apoio, ele é 100% privado, o governo intervém pouco. Então, assim, a gente teve o agronegócio funcionando, a gente teve alguns setores funcionando, o governo entrou injetando dinheiro onde podia, o governo compreendeu a crise. O Brasil, poucas pessoas sabem, mas o Brasil foi convidado pelo Banco Mundial para liderar um grupo de trabalho para a retomada do crescimento em face à maneira como o Brasil contornou a crise. Você disse uma palavra-chave. O Brasil é um continente. São muitos Brasis. É verdade. Numa terra só. Muitas realidades, né? Muitas realidades distintas. O que funciona... Meu irmão mais novo, o Wellington, Etinho, ele mora em Belém. Ele trabalha numa empresa de navegação, de portos. Empresa de rebocadores. A realidade de lá é outra, as dimensões são outras. O navio anda 2 dias dentro de um rio para chegar num porto. Que país é esse? 2 dias um navio anda dentro de um rio gigante que você não vê a outra margem. É um troço impressionante.
para buscar minério e exportando bauxita 24 horas saindo para o mundo. Quer dizer, é um país de uma riqueza estúpida e a gente conseguiu fazer isso sem desligar a economia. A gente tratou de uma crise dessa, que aí eu não entro na questão da saúde, que eu não entendo, não é a minha praia, mas a gente não desligou a economia, a gente preservou um monte de emprego, a gente fez o que estava... Você tem uma ideia, o Brasil fez, até a semana passada que eu tinha acompanhado, o esforço fiscal brasileiro na crise foi 5,8% do PIB. A média dos países desenvolvidos é 4,4%. A média dos países em desenvolvimento, tipo nós, é 2,2%. O Brasil está 5,8%. Entendeu? O que é que a gente fez para preservar emprego, para preservar empresa? Então, o esforço fiscal gigantesco. Olha, o que você está falando se traduz nos números que foram liberados semana passada, de que, segundo o Ministério do Trabalho, apenas 1.400.000 postos de trabalho foram perdidos durante a pandemia, o que para mim foi uma coisa impressionantíssima, né? Ter só perdido isso. Eu pensei que nós fôssemos sofrer muito mais. Muito mais. Eu vi no início da crise alguns estudiosos, algumas pesquisas já apontando para 14 milhões de desempregados a mais do que os 10, 11 que já tinha. Era o que se imaginava, é verdade. Eu dizia, a gente não tem noção do que é 14 milhões de pessoas desempregadas a mais do que... Eu digo, vai ter gente nos sinais, saqueando, tomando coisas, vai ser uma crise colossal. Quem tem um pouquinho de visão da economia, você diz, olha, se você desliga o negócio, você sucumbe a coisa, você vai ter uma crise... O país mingua, né? O país mingua. Mingua. Você desaba uma economia em 4 meses, você pega milhões de pessoas e de uma hora para outra você diz, olha, você não pode trabalhar e eu não posso deixar que você saia de casa. Então isso ferve o caldeirão. É verdade. Então uma hecatombe social, era esse o meu receio. E a equipe econômica do governo fez um trabalho invejável. A gente contornou isso de uma maneira... eu nunca vi você entrar no site da Receita e ter lá dinheiro para você sacar. Você que tem uma empresa até 4.800.000, que é o Pronamp. Então, você tem um pequeno restaurante, 10, 12, 15 empregos, você recebeu dinheiro na veia ali de diversas coisas para dizer, o governo disse, eu assumo parte da sua folha de pagamento, joga para cá que eu seguro para você não desempregar. Esse número que você está dando, ele é impressionante, levando em consideração o tamanho do país. Se fosse o Uruguai tem 4,5 milhões de pessoas, se 1,5 milhão fica desempregado, mas nós temos 210 milhões, então o impacto foi relativamente pequeno. A gente vai ver os desdobramentos disso nos próximos meses, mas a pancada a gente amorteceu. Também acho que a gente poderia ter passado pior do que nós passamos. Isso não há dúvida que, para deixar bem claro que ninguém aqui é cego a ponto de não entender que ocorreram problemas, né, na liberação do Pronamp, do próprio auxílio emergencial. Houve fraude, houve problemas aqui e ali, mas o pensamento em como passar por isso e os mecanismos criados para dar sustentação a gente sofrer o mínimo possível foram criados e foram realizados. Pode não ter sido realizado com a perfeição que a gente imaginava, não pode se esquecer que saímos de uma condição de pleno funcionamento e em crescimento para resolver um problema que se impôs de uma forma súbita, abrupta e de que ninguém tinha histórico para realizar nada parecido, né? Então eu também concordo com você que se ouve muito bem. Antes de você continuar, deixa eu te dizer o seguinte, minha mãe está te assistindo, ela entrou aí para assistir, para não perder você de te ver. Que bom, um beijo. Um beijo. Olha, e a Rose está dizendo aqui, Jansen, suas lives são muito enriquecedoras. Obrigado, Rose, pelo carinho e pela tua companhia de sempre, está sempre assistindo as nossas lives aqui. Obrigado, Rose. Só mesmo. Continua, querido, continua. Eu acho que vale um ponto para a gente pensar, esse auxílio emergencial. Ele foi destinado para os autônomos, né? O cara que vende pipoca na porta de uma escola e a escola está fechada. O cara que vendia churrasquinho na praia, a praia está deserta. Então,
ele pegou uma faixa de pessoas que estavam na sombra, na informalidade completa, e essas pessoas não... No primeiro momento, eles não tinham defesa. Entendeu? A praia fechou, o cara não tem para quem vendeu o espetinho dele. Acabou. Eu vou fazer o que da minha vida? Então, esse auxílio emergencial, ele entrou numa faixa que ele atingiu 38 milhões de pessoas 38 milhões de pessoas que estavam fora do cadastro do Bolsa Família, porque o cadastro do Bolsa Família ele estava identificado. Sim. É só colocar o dinheiro lá na continha e chega no cara. Então tem 38 milhões de pessoas que você não sabe onde está. Mas que você, como governo, tem que fazer o dinheiro chegar na mão dele. Então foi uma operação de guerra você colocar. Imagina você fazer um cadastro em 15, 20 dias de 38 milhões de pessoas, que é uma França, talvez, um país da Europa. Você cadastrar todas essas pessoas, operacionalizar com que o recurso não estava ali disponível, não. O recurso tem que ser liberado do Congresso, o recurso tem uma engenharia para se criar. Identificar essas pessoas, cadastrá-las e fazer o dinheiro chegar até lá. 14 mil lotéricas abertas, funcionando dia de sábado para pagar essa gente. Então, é uma engenharia que, do ponto de vista logístico, é complicadíssima. É óbvio que ia dar erro em algum canto, ia dar uma fraude em algum lugar, gente que não era para estar naquela faixa quis se aproveitar e tudo mais. Mas uma coisa é certa, chegou na sua quase totalidade, amorteceu essa pancada que você falou. E arrefeceu o caldeirão que poderia explodir social. Exatamente. O fogo foi baixo, baixou o fogo. Verdade, você tem toda a razão. E uma outra coisa, o governo passou a identificar quem são esses 38 milhões. Hoje se sabe onde estão, quem são, o que fazem, porque essas pessoas tiveram que entrar num cadastro, ou pelo smartphone, ou por qualquer coisa, no site da Caixa se cadastrar. Então, e não estão em nenhum tipo de contabilização por conta de fazerem parte do mercado de trabalho informal, que hoje atinge quase 40% da população economicamente ativa do país. Exatamente. Então foi um feito espetacular. Hoje a gente sabe exatamente quem está no mercado informal. Exatamente. Então a engenharia financeira e a própria gestão, a Caixa está de parabéns. Eu sou muito crítico da Caixa em algumas coisas, mas também. A Caixa fez um trabalho brilhante, porque você operacionalizar isso, nós não estamos falando de meia dúzia de pessoas, de identificar 30, 40, 38 milhões de pessoas. É muita gente num continente. Então tem a gente do interior do Acre, gente do interior do Amazonas, gente de todo lugar, que hoje está identificado, recebeu o auxílio, continua recebendo, e isso, além de ter amortecido, fez a economia funcionar, né? Porque essa pessoa foi para o consumo. Essa pessoa que ganha 600, ela não é um poupador. Isso aí foi para o mercadinho, isso foi para a farmácia, isso foi para feira livre, isso foi para... esse recurso, esses bilhões irrigaram a economia para que ela... Eu digo muito a quem conversa comigo, a gente botou o motor para ficar contando giro, contando cilindro, a gente não desligou o carro. Deixou em marcha lenta. Deixou marcha lenta, e isso vai possibilitar que a gente retome de uma forma melhor. É verdade. Porque o carro está ligado. E vai ser melhor do que empurrar, né? Que seria muito mais difícil. Para pegar no tranco. Pois é. Agora, você como empresário, como é que você passou por esse momento? Você conseguiu segurar a sua produção, segurou o teu pessoal? Foi possível, e você viu seus colegas também, players e pares de circunstâncias e segmentos, conseguiram também condicionar isso? É muito importante que você fale, Zé, para eu te explicar por quê. Como eu faço muitas lives, e faço principalmente com pessoas daqui, do meu BTA, pessoas muito perto de mim, a gente tem uma visão muito do Sudeste, né? Você está me dando a possibilidade de me dizer como é que estão as coisas no Nordeste, por exemplo. O Zé está falando de Natal, no Rio Grande do Norte. Isso. É muito bacana que você daí tenha uma visão que contraste com a nossa realidade aqui, entende? Entendo. É o seguinte, veja só, como o Brasil são muitos Brasis, como tem muitas realidades diferentes, a gente, por exemplo, eu vivo numa cidade, Natal, que não é uma cidade industrial, é uma cidade turística. Então a indústria aqui não tem peso, é muito pouco, vive-se do comércio e do turismo. O turismo é muito forte. Então foi um dos setores mais atingidos
no mundo, o turismo. Foi o primeiro a sofrer e vai ser o último a se recuperar. Exatamente. Então, na hora que você tem interrupção de linha aérea, você estanca o negócio. Então, a praia mais famosa de Natal é Ponta Negra, que você conhece, linda, praia urbana, e ela é uma praia que tem centenas de hotéis. Todos estão fechados. Então, tem hotel com 100 funcionários, com 80, com 50, com 200, entendeu? Hotéis enormes, hotéis internacionais, bandeiras, pousadinhas de charme e tal, todas fechadas. Aí, a reboque disso, os restaurantes, o taxista. Aí você sai na cadeia toda, porque toda a cadeia produtiva do turismo impactada. O turismo é uma indústria que tem uma cadeia enorme, né, que reflete no comércio, que reflete no entretenimento, que, enfim, desligou. Então, Natal especialmente sentiu muito. Se não fosse esses programas governamentais, o impacto teria sido muito forte. Não dá para você, como governo, estabelecer algo que atenda todos os setores dentro da necessidade de cada setor. É impossível. O setor automobilístico tem uma demanda, o setor de turismo tem outro, o agro tem outro, né? Indústria aviação de base, aérea. transformação, aviação aérea. Exatamente. Então, a aviação aérea, que é um setor que foi muito atingido, muito sensível. Então, para nós, por exemplo, Natal teve esse impacto. Eu acredito que Recife também, Fortaleza também, João Pessoa também, as grandes capitais que têm um turismo forte, Salvador, elas sentiram bastante essa situação. Ao passo que eu acho, a minha impressão, que o Centro-Oeste, que é movida pelo agronegócio, tenha sentido menos. E eles tiveram menos casos também, então o impacto foi mais suave. E que era uma região, inclusive, que também sofria menos com aquela anterior crise econômica que nós passamos, porque também o agronegócio nesse período manteve o Centro-Oeste em certo voo flat, né? Eles não sofreram tanto, porque eles tinham garrafa para vender. Quem vive do turismo, por exemplo, como o Natal e Rio de Janeiro também é assim, e do serviço, né, prestado a esses turistas ou ao próprio povo local, é que vai sentir sempre mais qualquer variação dessa máquina econômica de prestação de serviço e de hotelaria, cultura e arte, coisa do gênero. Né? Isso. Eu acho que no caso brasileiro, agora a gente está abrindo, né, o espectro, a gente chegando no Brasil, eu acho que no caso brasileiro, é ideal que o país faça um esforço para aprovar as reformas agora, a tributária que já está posta no Congresso, né, já fizemos a previdenciária, uma reforma administrativa, a gente redimensionar o tamanho do Estado brasileiro para que ele seja mais leve, que ele custe a sociedade menos do que ele custa hoje, para que a gente retome mais rapidamente a economia. Então, eu acho que agora vem um esforço político, sabe, Jansen? De retomar a agenda de reformas para tornar o Brasil mais leve, para que a gente ande mais rápido agora. Uma reforma administrativa, né? Você diz também? A tributária já chegou no Congresso, já está sendo discutida, muito boa. Tem vários aspectos. Se a gente conseguir, não dá para abrir mão de receita agora, né? Principalmente depois da pandemia. Então, o Estado... Fica difícil fazer uma renúncia fiscal nesse momento. Mas uma simplificação tributária já seria um bom ganho. É inadmissível que o Brasil se gaste 2.400 horas para se administrar a parte tributária de uma empresa, quando o país mais próximo da gente é 600. Então, a gente vive o pandemônio tributário brasileiro é algo nunca visto na história do mundo. Então, é um emaranhado, né? É uma teia de aranha. Exatamente. O trigo é uma coisa, a farinha de trigo é outra, o pão se dormiu, virou se você, a padaria triturar o pão no dia seguinte, já tem outra alíquota, já tem outra coisa. Um amigo meu brincando chegou para mim e disse assim, olha, vamos imaginar um avião da TAM, da Gol, levantando o voo de Manaus. Quando ele levantou o voo, que chegou lá em cima, passou uma moça vendendo um chocolate, certo? Aí eu disse, moça, eu quero chocolate. Comprei o chocolate em pleno voo. Tem 4 situações aí. Esse chocolate vai ser tributado na sede do chocolate, onde deve ser feito, em Manaus, no Rio de Janeiro,
ou onde a sede da empresa... A sede da empresa é em São Paulo, vamos dizer, é a TAM. Então vai ser pago na TAM, vai ser pago no Rio, onde o destino vai ser... Você está entendendo? É horrível, então, isso é uma coisa louca. É um manicômio. Um grupo que chega de fora, que se instala no Brasil, ele não tem noção dessa realidade. E você tem na sua empresa você tem um departamento para cuidar de uma coisa irracional. Coisa certa. Você disse uma coisa certa, que eu trabalhei para uma empresa, coisa de uns 10 anos atrás, que tentou se instalar no Brasil. Nós trabalhamos por 5 meses e eles desistiram de montar a fábrica aqui. Eles foram embora, rasgaram dinheiro, porque durante 5 meses eles não conseguiram entender o nosso sistema tributário e decidiram deixar o Brasil fora do crescimento industrial deles. Isso até aí hoje isso é uma das amarras do nosso desenvolvimento. Você não tem como... E outra coisa, isso gera um contencioso, isso gera um ambiente de disputa. Hoje, Jansen, não sei se você sabe, mas incerteza, né? E de incerteza, como é que o camarada vai botar dinheiro aqui? Tem 5 trilhões de contencioso na justiça, 80% do PIB da gente está sendo brigado nos tribunais só em função tributária, Estado, município e federal. Então, você tem noção do que é você ter um contencioso de 5 trilhões sendo discutido na justiça? 5 trilhões de reais. Que a melhor forma nesse caso aí é apagar a luz, né, como a gente fazia quando brincava, né? Apaga a luz, todo mundo vai para casa e perdeu tudo, acabou. Zera a brincadeira e vamos começar de novo. Porque não tem mais como funcionar, né? Agora deixa eu te perguntar o seguinte, essa volta agora, que a gente começou esse retorno, né? Você acha que esse retorno será uma simples reabertura das atividades? Vai ser fácil retornar? Ou a gente vai passar por uma situação muito difícil que é repensar de que forma vai botar de novo o trem no trilho, já que nem todos os trilhos estão aí para serem colocados de novo? Eu acho, Jansen, e aí eu entro talvez você que fala, conhece profundamente filosofia, essas questões, eu acho que vem um mundo diferente por aí. Eu acho que vem vindo um novo comportamento do consumidor, uma nova postura. Eu acho que muita gente pensou muita coisa, 4 meses em casa, as suas relações, a sua maneira de enxergar o mundo, o que é que você espera para os próximos anos. Será que isso tem possibilidade de acontecer outra vez, ou mais vezes, ou numa proporção muito grave? O Covid-19 foi só um aperitivo, isso pode vir alguma coisa maior na frente. A gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas, mas eu acho que o comportamento do planeta vai mudar. Como vai ser, eu não sei, mas eu acho que o consumidor as pessoas vão dar valor a outras coisas, vão pensar outro momento, as economias vão se rearrumar. Eu acho que nem todo mundo que está... Você tem empresas, é natural isso, o capitalismo tem esse movimento de autofaxina. Então, às vezes, essa dinâmica própria que quem está mais fraco morre, surgem empresas mais novas, mais antenadas, mais dinâmicas. Entendeu? Sai gente menos preparada. Novas funções, novos empregos, novos trabalhos. Novos trabalhos. Eu vi semana passada, eu vi em algum lugar que dizia assim que 60% dos jovens que estão estudando alguma coisa, esse alguma coisa que ele está estudando nos próximos 10, 15 anos, não vai desaparecer simplesmente. Então ele, no meio desse caminho, ele vai entrar por outro caminho, porque aquele ali vai ser... Então não vai fazer mais sentido. Eu peguei um estudo desse. Eu tive nas mãos um estudo desse que dizia dessa iminente perda de postos de trabalho em valores de escala cavalares, assustadores, inclusive, no mundo todo. Então eu acho que o mundo muda alguns valores, algumas coisas. Muitas empresas vão deixar de existir, é fato. Empresas que já não vinham bem, já não vão seguir. Mas eu acho que também, nesse vácuo, é ocupação de espaço. O vácuo abriu, surge novas coisas. Entendeu? As demandas existem, vai surgir gente com novas propostas, com novas coisas inovadoras. Eu sou muito esperançoso com o mundo, sabe? Eu acho que a gente tem uma coisa dentro de nós da criação, que é só perfeição, e nosso destino é dar certo. A gente é que às vezes puxa as coisas nesse ponto. Também sou otimista nesse ponto. Eu só acho que a gente vai ter que ter
vai ter que se debruçar de uma forma muito empenhada, com muita dedicação, para pensar muito bem como dar esses primeiros passos, porque as nossas realidades não serão as mesmas de antes. Quer ver uma coisa simples? A grande quantidade de empresas vão fechar os seus escritórios, não vão fechar as empresas, mas vão fechar os escritórios porque foi mais fácil e mais rentável deixar o funcionário trabalhar em casa. Sem dúvida. Então você vai ter uma quantidade enorme de oferta de espaço vazio, né, que antes era ocupado por empresas, que não será mais, porque não há necessidade de montar um escritório, botar 100 pessoas ali dentro, essas 100 pessoas podem trabalhar cada uma nas suas casas. Exatamente. Então você vai ter um crescimento muito grande de imóveis ociosos, né, vazios, que vão ter que repensar. Será que a gente transforma tudo isso em imóvel residencial? Olha a possibilidade da gente recuperar o déficit de moradias que existe no país, né? Reduzir o custo da moradia. Quer dizer, vamos ter que viver esse rearranjo socioeconômico que está aí às portas para acontecer e que será inevitável. Então, só dei um exemplo daquilo que vai ter que ser repensado de uma maneira muito grande. Agora, tudo isso tem que ser repensado com o seguinte olhar: o mundo mudou, os investimentos vão mudar de mão, vão mudar de lugar, e aí precisamos ser inteligentes para saber atrair esse capital e esses investimentos para cá, porque sem investimento de dinheiro novo no país a gente não vai andar. Nós não vamos conseguir sair. Né? Minha pergunta reboca, até para você responder, que eu tenho certeza que você vai entrar nessa história agora, eu queria que você me dissesse o que você enxerga como responsabilidade e necessidade nossa para curto, médio e longo prazo. Olha só, eu acho que eu particularmente eu acho que as crises são muito necessárias para o mundo, porque é aí que o dinheiro muda de mão, que as pessoas repensam suas vidas, seus trabalhos, seus empregos, se reinventam. Se reinventam e surgem infinitas possibilidades de um mundo novo. Eu também gosto disso. De um mundo pessoal novo. Sim. Eu estava fazendo uma coisa que não era tão bacana, que não me satisfazia. Olha só, agora eu tenho outras possibilidades. A venda pela internet explodiu. Você está entendendo? Então, todas as empresas... Eu li uma reportagem, não sei se você viu essa, sobre a Arezzo, que eu achei fantástica. O senhor fundador da Arezzo, o pai do Alexandre... eu não sei o sobrenome dele, sei que é Alexandre, o dono da Arezzo. O velho... escutou falar desse Covid lá na cidade de Wuhan em fevereiro. Janeiro para fevereiro. Chamou o filho e disse aí, vem vindo uma onda aí. A experiência do patriarca. Tem vindo uma onda aí, ela pode nos atingir. Então chama o conselho, põe isso na mesa, discute o que é que a gente pode fazer, porque essa onda vem vindo. A princípio ficaram assim. O jovem, que é o executivo da empresa, disse, vem cá. Chamou o conselho, rediscutiu, disse, como é que estamos de caixa? Na reportagem dizia, eu estou contando o nome e tudo, que a reportagem é pública, foi publicada em sites e tal. Ele disse, temos 250 milhões em caixa. Aí disse, quanto é que a gente pode pegar no mercado? Podemos pegar mais de 250 milhões. A gente tem crédito, tem capacidade para isso, podemos pegar mais de 250 milhões. Reforça o caixa, traz o dinheiro para dentro. Poxa, isso tudinho, reforça o caixa. Prazo para pagamento, 18 meses, traz o dinheiro, põe aqui, na hora da tempestade a gente tem gordura. Bota o dinheiro aqui dentro do caixa. Chamou o cara de TI. Disse, vem cá. Quantos vendedores a gente tem para e-commerce? Aí o cara disse, 2% do nosso quadro. Esse quanto tempo você precisa? 90% está todo o grosso da empresa em e-commerce. Ele fez 2 meses e meio. Ele disse, eu vou lhe dar 20 dias. Comece. Mas é possível, comece. A proteção do caixa financeiro, a nova forma de vender, que ele traçou estratégia. Teve dia da Arezzo vender 2 milhões de reais num dia, durante a pandemia. Então, olha a guinada que a empresa deu, a visão do patriarca, o filho assumiu a visão do patriarca, chamou os executivos, bora redimensionar isso aqui já, e botar o barco para andar. Então, essa dinâmica, eu costumo dizer o seguinte, não é o maior, não é o mais forte que sobrevive,
num momento de guerra. É o mais inteligente, é o mais versátil, é o mais adaptável e o mais resistente. Então você tem que, diante do cenário que se põe na sua frente, tomar as decisões mais serenas, mais equilibradas, mas sem perder tempo e enfrentar a dificuldade. E isso fez, um exemplo que eu dei com essa, fez a empresa ficar mais forte, ao passo que outras sucumbiram e vão sucumbir. Eu acho que vai surgir muito mais, eu sempre olho as coisas pelo lado do otimismo, vai surgir muita oportunidade, eu adoro quando tem essas crises. Eu tenho uma incorporadora, eu comprei área, certo? Para novos negócios. O preço está lá embaixo, aparece muita oportunidade. Quem joga no mercado aprende o seguinte: no ruim, na baixa, é que a gente entra. Se eu entrar quando está alto, amigo, eu entro igual a todo mundo. Meu risco de perder é maior. Então, vai pegar as coisas contra o preço, então enxergar as oportunidades na crise. Porque você bebe água limpa. Quem chega primeiro bebe água limpa. Quem chega depois vai beber água. É mais risco? Mas o prêmio é proporcional ao risco. O cara que explora petróleo lá no Iraque, na Síria, no meio da guerra, o risco é altíssimo. Você está no meio de um lugar conflituoso. Porém, o prêmio é alto. Então, tem que ter essa coisa calculada, esse arrojo, porque o mundo é feito desses caras. O cara que é arrojado e que vai, que enxerga depois da curva e que pesquisa, que estuda, que essa gente faz a diferença, faz a roda do mundo girar. E eu acho que surge, Jansen, um mundo novo. Sem sombra de dúvidas, surge um mundo novo. Um mundo onde o comportamento do consumidor vai mudar. Esse exemplo que você deu é brilhante. O cara tem um conjunto ali de 6 salas, com 40 pessoas trabalhando. Foi obrigado a botar 90% ou 100% em casa. O trabalho continuou. Surtiu efeito. Produtividade não caiu. As pessoas estão relativamente satisfeitas. Por que eu vou ter esse custo? Por que eu vou ter o custo de um deslocamento de um funcionário? Eu posso trabalhar assim? Posso. Aí eu agendo, eu preciso de uma reunião presencial, que é importante, na terça-feira às 10 da manhã, fulano, na sala da empresa. Aluga uma sala só para isso. Então é isso. É o novo mundo surgindo, pela força das circunstâncias. Então, cara, eu sou muito esperançoso. Eu acho também que quem ficou no caminho tem também possibilidades de se reinventar, de repensar, de entrar, de se recolocar. Sempre tem. Essa dinâmica, esse processo de limpeza, ela é natural. Agora, nós vivemos uma situação excepcional. A gente se deparou com situações excepcionais. Veio gente perto da gente morrer. Isso dá medo, isso dá... Mas, ao mesmo tempo, foi uma mola que foi contraída. Eu acho, por exemplo, que o turismo volta... As pessoas estão cansadas de estar dentro de casa. Elas vão querer ir para a rua. Nem que seja para comer um espetinho. Elas vão querer sair, elas vão querer aliviar a cabeça. Está todo mundo muito neurótico. Então, eu acho que a gente vai ter uma retomada nesse caminho. Das pessoas querem viver um momento diferente do que estão vivendo. Elas estavam e ainda estão sob o efeito de uma crise nervosa, enfim, vivendo uma tensão extrema. A corda estava muito esticada. Quando você tem isso durante muito tempo, quando você solta, há um relaxamento. Então eu acho que volta muita coisa, eu acho que as pessoas vão... Tipo o seguinte, eu tenho 35 anos, moro em Nova York, 3 Ferrari na garagem, trabalho no mercado financeiro, viro noite, sou um cara maluco ali, internado, ganhando muito dinheiro e tal. Aí vem uma crise dessa, que lá morreu muito mais gente que aqui, aí ele vê 2 amigos morrendo, o outro não sei o que, ele diz, espera aí, deixa eu pensar aqui minha vida. Eu não preciso de 3 Ferrari. Eu preciso ter um chalezinho lá na praia para eu ir passar pelo menos 30 dias por ano. Eu tenho que mudar meu enfoque, baixar minha rotação de vida, senão não chega a 40, não chega a 50. Então eu acho que um problema dessa envergadura, ela faz esse repensar, ela mexe... Tira muita gente do piloto automático, né, primo? Agora você disse, a gente é plugado num piloto automático de trabalho, empresa, não sei o que e tal, e família ali rápida. No nosso micro-universo, a gente funciona no automático. E eu acho que esse novo mundo que vem vindo, ele vem diferente, ele embaralha as cartas, sabe?
Ele embaralha, as cartas estão aqui na mesa, então vamos mexer aqui. Já tire suas cartas de novo, eu vou tirar as minhas. A gente vai ver aqui, ó. Vamos começar outra vez. Vamos, Foi uma coisa mais ou menos assim, que o mundo viveu, está vivendo, mas a gente como sociedade, como mundo, a gente sai melhor. Sai melhor porque a gente repensa um bocado de coisa, a gente reflete. Agora, você acredita que o Brasil, no contexto internacional, ele tem capacidade para sair fortalecido, ou o fato de que nós tenhamos aqui uma relação de comércio internacional ainda muito embasada em commodities, vai nos enfraquecer nesse momento de retomada? Não, eu acho que o Brasil ele retoma relativamente bem à frente de outros países. Como eu disse a você, o agronegócio está lá em cima, está de vento em popa, ele representa 1/3 do que o país produz e 25% do emprego. Então, a gente tem um motor natural, e ao contrário de outras economias que são menores. O Brasil precisa fazer esse conjunto de reformas que está sendo bem encaminhado pelo governo, sabe? Eu acho que a gente destrava muita coisa. Só para você ter uma ideia, em 1 ano e meio de governo, o Brasil já botou para dentro do caixa 120 bilhões de venda de ativos. 120 bilhões em venda de ativos. Isso é um reforço do caixa, isso tira de empresas estatais, esse marco do saneamento é fantástico. Em 15 anos você vai ter 700 bilhões de dólares de investimento. É muito dinheiro. 50% do povo brasileiro não tem esgoto, 30% não tem água tratada. Então, a gente tem... quando eu estudava em São Paulo, eu tinha um professor meu que dizia assim, olha, eu tenho pena dos filhos da Europa, porque eles já construíram tudo, a gente tem um Brasil para fazer. A gente não tem porto, não tem aeroporto, não tem estrada, não tem ponto, não tem rodovia, a gente tem um país para construir. Então, os nossos filhos vão ser engenheiros de tecnologia, vão ser segurança de informática, vão ser... Enfim, então a gente tem um mundo de possibilidades. A gente conseguir destravar isso aqui, e o Congresso é reformista, o governo é reformista, falar a mesma linguagem, o negócio dispara, entendeu? A sociedade está amadurecendo e entendendo que a gente tem que ter menos Estado. A gente tem que tirar o Estado das costas das pessoas e das empresas, porque o resto a gente sabe fazer. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. A gente está no caminho certo. Eu acho que a gente destrava isso de uma forma... Esse número que você deu no início, ele mostra isso. A gente fechou 1.400.000 postos de trabalho quando poderia ter fechado 10 milhões. 15 milhões de pessoas poderiam ter ficado sem emprego. E a gente só fechou 1.400.000 postos de trabalho. Isso mostra a capacidade da nossa economia de absorver isso, as ações do governo federal no âmbito da economia foram calibradas, foi perfeita, erro muito pouco, a equipe econômica deu show. Então, quando você tem se a gente tivesse vivido uma hecatombe, para se levantar disso é muito mais difícil. Teria sido mais difícil, não tem dúvida. Mais difícil. A pancada foi amortecida, entendeu? Então, Paulo Guedes fala muito, a nossa retomada será em V ou será em L? Em L a gente cai e sai se arrastando até lá na frente retomar. E em V não, a gente bate lá embaixo e já retoma. Vamos embora, entendeu? Então eu acredito que a gente vem, eu acho que a crise está passando, os sinais estão deixando claro isso. 2020 não pode ser contado. Queda no PIB, isso aí eu acho que está dentro dessa conta. Então não é uma crise de má gestão do governo, o problema não foi esse, foi uma crise de saúde mundial e que a gente reagiu como economia de uma forma muito firme, muito madura e vai nos possibilitar se reerguer mais rápido, andar mais rápido do que outros países. Eu acredito sim nisso. O Brasil é uma economia muito vibrante, é a 8ª economia do planeta, a gente tem um parque industrial razoável, a gente tem um agro muito bom, a gente tem 8 mil... Você disse um negócio do começo que é maravilhoso. Tudo aqui é grande, Jansen. Tudo aqui é grande. Todos os números são enormes, são gigantes. Superlativo. Você tem
nos arredores de São Paulo, pessoas que todos os dias vão para dentro da cidade de São Paulo e voltam para casa para dormir, que é um Uruguai. É 4.800.000 pessoas. Um Uruguai entra em São Paulo e sai todo dia. Nesse movimento pendular, 4 milhões é um êxodo. É um êxodo. Então, É um êxodo você fica... Que país é esse? Que tem 8.000 quilômetros de litoral. 8.000 quilômetros de litoral. As possibilidades são inúmeras. Tem Pantanal, tem Amazônia, tem isso, tem Cerrado, tem agronegócio, tem a soja chegando diversos no sul. Biomas num país só. Isso. A soja chegou no sul do Maranhão. Né? Você vê uma Embrapa, tecnologia de ponta nesse quesito do agro. Então, eu acredito demais nisso. A gente tem que bater o bofo do Brasil viciado, daqueles empresários que são acostumados a fazer negócio com o governo, que eles se beneficiam daquilo, que eles... isso aí é página que tem que se virar mesmo, faz parte desse processo aí de depuração. Mas está surgindo um Brasil novo. Eu estou muito esperançoso. Eu acho que se a gente tiver uma equipe, o presidente pode até mudar, mas a linha central do governo, se ela permanecer aí por uns 8, 10 anos, a gente entra numa outra rota. Você falou uma coisa bastante interessante agora, porque durante os meses, na verdade durante o ano e os meses que antecediam a eleição de 2018, foi muito comum nós aqui no meio evangélico, entre líderes, pedirmos muito a Deus que passasse o nosso país a limpo, né? E a gente falava muito isso em relação à corrupção, por exemplo. Queríamos ter um país passado a limpo para que a gente se desvencilhasse desse mecanismo de corrupção que graçava o dinheiro público, que gerava vícios do comportamento estatal, da máquina pública e que drenava as nossas capacidades de recuperação. Não só nós tivemos uma mudança, e eu não estou fazendo nenhum tipo de elogio necessariamente a Bolsonaro, estou falando que aconteceu daquele mecanismo saiu do governo aquele mecanismo, né? Não estou falando também necessariamente nem de PT, mas aquela cabeça de tratar o Estado como coisa própria saiu de imediato, mesmo que ele tente forçadamente a voltar o tempo todo, ele tenta voltar o tempo todo, mas isso saiu. Mas principalmente a pandemia nos permitiu passar a limpo até mesmo os nossos horizontes de país. Sim. As possibilidades e horizontes que se vislumbravam puderam ser renovados em termos de capacidade que nós temos, muito além daquilo que nós planejávamos para nós mesmos. Então, acho que nessa esteira do que eu estou falando, vai muito o que você disse agora. Precisamos de um plano plurianual que independa de governos, que dependa de quem quer que assuma a cadeira, para que a coisa caminhe dentro daquilo que a gente planeja, seja lá de esquerda, seja de direita. A gente precisa caminhar como nação, independendo das predileções políticas, mas com um horizonte definido. Vamos por aqui. De que forma vamos chegar é que a gente pode discutir politicamente, mas precisamos saber como a gente quer caminhar. Isso é muito importante para o país e é isso que a gente espera que aconteça daqui para frente. Para terminar, que a gente está se encaminhando para o final da live, me diz o seguinte: você é esperançoso em termos de relacionamento e de relações, na verdade, políticas, ainda para esses próximos anos até a próxima eleição? Ou você acha que ainda vão tentar conseguir uma derrubada, uma puxada de tapete ou coisa parecida? Olha só, Jansen, eu percebo o seguinte: o governo atual, ele rompe com esse ciclo dos últimos 35 anos de tocar o governo na base da troca. E a gente vê, algumas pessoas dizem assim, tem muito atrito, os poderes estão o tempo todo em atrito. Eu adoro isso. Porque quando não está em atrito é porque está todo mundo amiguinho, está todo mundo trocando suas benesses, suas coisas. Eu não mexo com você não mexe comigo, está aqui o seu, me deu o meu. E quem está perdendo somos nós. E quem está perdendo somos nós. Os caras sentam na mesa de si, está todo mundo, ninguém briga, todo mundo se ama, muito abraço, muito colarinho branco bonito, cheiroso, cara perfumado, sapato bacana. Eu prefiro o atrito, porque no atrito a gente se reorganiza, as coisas vêm para cima da mesa e a gente discute. Então, esse governo adotou,
como você disse, sem fazer nenhum tipo de apologia ao governo A, B ou C, mas ele adotou uma postura onde ele não loteou. Pela primeira vez em 35 anos, ele não entregou nenhum ministério de porteira fechada, do ministro ao quarto escalão. Na hora que você faz isso, entrega um ministério de porteira fechada a um partido político, com 6 meses já tem roubalheira, já tem contrato sendo negociado, já tem empresa... Já tem, exatamente. Então, na hora que você não tem isso, quem é acostumado com isso e fez isso há 35 anos, entra numa crise de abstinência. Se debate. É como se o cara usou crack a vida inteira, tirou o crack, então o cara enlouquece. Então a gente assiste uma crise de abstinência com relação à questão da corrupção muito grande. Então você tem um ministério que está lá, tem quem está na frente, tem um general lá. Pô, o Ministério da Infraestrutura, o cara está construindo, fazendo obra para o país todo. Você não vê escândalo de dizer, esse contrato aqui foi negociado com a empreiteira tal, fulaninho está levando, não sei o quê. Não tem cara. Um ano e 8 meses de governo não tem um caso de corrupção de dentro do ministério como a gente era acostumado a ver. Então, como é que você rompeu isso? Você botou as pessoas que não participavam daquele jogo. E deu a elas a chave do cofre e dizer, ó, tá aqui a chave, você tome conta e se tiver qualquer coisa, você vai ter comigo. Então, você tem um general em Furnas. Furnas é uma estatal que sempre teve problema. Então você tem um general em Itaipu. É uma estatal. O cara, em 4 meses, fechou a torneira de 160 milhões que vazava para não sei para onde. Então você tem isso em todos os ministérios. Então, quando você tem isso aí, é um novo formato de política que quer dizer o seguinte, amigo, você... Novo formato de funcionamento do Estado, né? Do Estado. Então, eu acredito muito no Estado pequeno. Mas um Estado pequeno não quer dizer que um Estado seja fraco. Estado fraco é um Estado grande, como a gente tem. Que ele não dá saúde, não dá educação, não dá segurança, não dá nada. Ele pode ser mínimo, mas capaz de realizar feitos como realizou agora. Pronto. Que se não é o Estado, não socorreria o brasileiro. Não socorreria o Brasil. Mas para ele ser assim, ele tem que ser focado nas funções clássicas do Estado, o que é essencial. Eu não preciso... Você sabia que o Estado brasileiro tem fábrica de camisinha? O Estado brasileiro precisa fazer? O Estado brasileiro precisa ter fábrica de vagão de trem? Precisa ter posto de gasolina? Ter posto de gasolina no Uruguai? O Estado brasileiro tem posto de gasolina no Uruguai, tem posto de gasolina na Argentina? Precisa. Qual é a função da Petrobras? Tirar petróleo de água profunda. É isso que ela sabe fazer. É isso que ela faz bem. Então ela precisa ter distribuidora, ter posto de gasolina, controlar gás, controlar... Não, ela não precisa disso. Ela perde nisso. Então, o core business da empresa, o coração do negócio dela é outro. Então, se o Estado tomar conta das suas funções clássicas e deixa o restante para a iniciativa privada sabe fazer. E outra coisa, é deixar aberto. Deixa os agentes públicos. A gente está vendo a briga do 5G aí. Se fosse em outro governo, tinha 3 empresas disputando, não, vamos para cá, vamos para ali, daqui a pouco todo mundo se ajeitava. O presidente sabe, pode entrar 35 aí. Então, quando você tem um negócio, você tem um ambiente de disputa, então as coisas parecem que ficam mais claras, vem todo mundo para cima da mesa. É esse novo país, é esse olhar sobre o Estado brasileiro. Eu acho que a gente chegou num momento, às vezes eu noto que o Brasil, ele se atrasa muito e ele chega por último. A gente foi o último a vencer a hiperinflação, a gente foi o último a sair de uma ditadura militar, a gente tem sido o último a virar a página, a gente foi o último a estabilizar a economia, né? O Plano Real foi um dos últimos planos de estabilização que tiveram. É verdade. Então, assim, eu acho que a gente tá num momento que a sociedade entendeu que o Estado brasileiro precisa se reformar. Para quê? Para que atenda. O Estado foi feito para servir ao cidadão. Entendeu? Não eu me servir do Estado. Eu tenho que ter minha vida independente do Estado. A Constituição americana, ela põe uma distância do Estado sobre o cidadão. A nossa Constituição chama o Estado para cima de você. É direito e aumenta o poder de tutela do Estado sobre nós. Exato, né? Sobre o cidadão. Passa o tempo todo vivendo e pergunta, posso ir? Mamãe, posso ir? Aquela brincadeirinha de infância, né? Quantos passos? Aí se o Estado não me disser, eu não ando.
Exatamente. Então o Estado tem que sair de cima das pessoas. Ele tem que deixar... o Estado tem a capacidade, quando ele é muito grande, de atrofiar a economia. E ele deixa sequelas, ele deixa o cidadão viciado naquela muleta. Você tira o Estado, o cara diz, eu vou fazer o quê? Como é que eu vou andar? Desacostumado com a liberdade, que é a coisa mais cara do mundo. Jânio, a liberdade é mais importante que a vida, porque ninguém vive sem liberdade. É verdade. Sem liberdade é não vida, entendeu? Então, a liberdade ela é um tesouro dado por Deus a nós, e que nos deu também a capacidade de escolher. Né? A capacidade de escolher. Na escolha vem a responsabilidade junto. Então, eu errei, não posso culpar o Estado, eu errei, a responsabilidade é minha de andar por minhas próprias pernas. Então, quando a gente retira o Estado desse jogo e deixa ele fazendo o papel que ele deve fazer, o Estado tem um papel importante aonde ele deve ficar circunscrito. E para isso, ele deve ser barato, para mim que o custeio, certo? E ele deve ser ágil e dinâmico para cumprir a função que ele se propõe. Então, na hora que ele é enorme, que ele é extremamente pesado, que ele é caro, dispendioso, ele abre espaço para corrupção, ele se torna um monstro indomável, todo o resto está sofrendo com isso. Todo o resto se prejudica com isso. E ele vira pedra de tropeço para a própria economia. Total. A gente vê isso. O que é que o Brasil viveu nos últimos anos? Baixo crescimento, né? Alta regulamentação, o país é todo amarrado, cheio de travas, as legislações se sucedem. Por mais boa vontade que você tenha, você sempre vai estar com um passivo ali a descoberto, porque o Estado pode vir e dizer, ó, aqui tem uma vírgula, você errou essa vírgula, estou te cobrando X. Isso gera uma insegurança, isso gera uma dificuldade para quem quer investir. Se a gente tira o Estado, o setor privado sabe fazer o que lhe é devido. Certo? A gente já privatizou de colo para cá em torno de 129 empresas estatais. Temos 418 entre estados, municípios e União. É muita coisa, 150 e poucas só na União. Entendeu? Então, mesmo a gente tirando muito, ainda tem muito. O Estado não precisa controlar aeroporto. Como eu disse a você, tem uma fábrica chamada Natex de fazer camisinha no Acre, que é estatal. Nunca deu lucro, faz 10 anos que dá prejuízo ao contribuir. Na verdade, foi uma época em que o Estado entrava para socorrer as empresas, manter emprego e o funcionamento daquela região. Só que hoje não há mais necessidade disso, os espaços foram encurtados, as estradas aproximaram os núcleos sociais, a gente não precisa mais ver isso. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa live, está aí 45 segundos para acabar, e eu queria te explorar para perguntar o seguinte, vai dar praia amanhã aí na Cidade do Sol? Rapaz, hoje fez um dia legal, eu caminho cedo em Ponta Negra, todo dia eu caminho 1 hora lá, sol bacana, a maioria do dia. Esse ano tem sido um ano que tem dado umas chuvadas boas por aqui. Mas no geral a gente não tem inverno, a gente tem... Aí só tem 4 estações, verão, calor, quentura e mormaço. Exatamente, exatamente. Zeca, um beijo grande para você, obrigado a todos que nos assistiram, nos acompanharam até aqui. 5 segundos para terminar, a gente se vê semana que vem e logo eu vou te chamar de novo para matar a saudade, tá bom? Tá bom. Um beijo grande para você,